resolvi gravar esse vídeo para te fazer um convite e conseguir explicar melhor qual é a ideia, porque é uma iniciativa nova, nossa, do consultório, mas foi uma experiência muito positiva que a gente quer agora ampliar e aumentar, colocar novas mulheres dentro desse experimento. Já há bastante tempo eu tinha a ideia de alguma forma, aproximar as mulheres que estavam em acompanhamento conosco. Porque nós percebemos que o fato de colocar em contato as mulheres que estão no mesmo barco, né, ou seja, estão passando pelas mesmas fases da gestação e principalmente depois do parto, cria muita afinidade. E principalmente depois do nascimento, é uma fase em que a mulher se isola. Muitas não têm essa percepção durante a gravidez, mas isso vai acontecer, porque a vida das pessoas, de certa forma, continua normalmente e a mulher se vê lá, de certa forma, enclausurada naquele ambiente de casa, do quarto do bebê, e isso cria muita solidão e muitos sentimentos decorrentes dessa situação nova, que também está muito envolvida em angústias e ansiedades. Então, o fato de ter contato com outras que estão passando pela mesma situação, enfrentando as mesmas dificuldades, é muito positivo e foi uma experiência muito bacana. Fazer essa aproximação, então, para a gente tinha dois objetivos principais. O primeiro e mais importante era exatamente isso, poder fazer com que elas troquem experiência com outras mulheres, justamente para dicas e todo tipo de informação não relacionada à nossa parte médica, técnica, normal do pré-natal. A ideia é que vocês possam trocar e conversar livremente sobre outras coisas e dicas de tudo, né, relacionado a esse momento, não só aquilo que a gente já contempla durante o acompanhamento médico. E a outra função desse grupo é uma certa política de transparência da nossa parte, que nós consideramos importante que as mulheres que já passaram por todo o processo, principalmente pela experiência do parto e dos primeiros dias depois do parto, possam conversar livremente com as mulheres que estão para trás, que vão passar pelas mesmas coisas. Então, com relação a tudo, não só o nosso atendimento como equipe, mas também em relação ao hospital, problemas ou dificuldades que tiveram. Então, a gente considera positivo que essa troca de informações aconteça de forma livre, inclusive sem a nossa participação, porque nós não participamos do grupo. A Camila basicamente inclui as mulheres lá e a gente nem dá conta de acompanhar, eu não participo propositalmente, nem a Renata e nem mais ninguém. Nós criamos então um primeiro grupo meses atrás e foi uma experiência interessante porque muito rapidamente o grupo já deslanchou e a troca de informações era inclusive muito grande. E isso até aconteceu, a gente percebeu que chegou um ponto que a gente não conseguia mais incluir novas, porque existia até uma certa reclamação, entre aspas, de que as grávidas não conseguiam acompanhar o mesmo ritmo das outras, porque às vezes elas acordavam de manhã e tinha lá 200, 300 mensagens, daquela troca de mensagens da madrugada, das mulheres que estavam lá amamentando. Então, em determinado momento, a gente resolveu suspender esse grupo, que já tem lá, acho que umas 40 mulheres, que foi o primeiro, e agora a ideia é ampliar e criar novos, com um número menor de mulheres, mas que estejam em fases mais próximas da gestação. Ao mesmo tempo, é importante que as mulheres que estão mais para o começo da gestação também possam ter contato com outras que já passaram por tudo, que já tiveram o parto, porque elas costumam ter muita dúvida em relação ao parto em si, a como a nossa equipe atua, e a gente considera isso importante. Nós, inclusive, recebemos muitas mulheres que têm expectativa de parto normal, então para a gente é importante que elas possam conversar com as que já passaram, vejam que a gente realmente tem muitos partos normais, tem os partos que não dão certo, tem os partos que viram cesárea, tem as induções. Então, eu quero deixar aqui livre o convite primeiro para integrar algum desses grupos e que o formato final que acabou tendo que ser, embora eu não gostasse da ideia inicialmente, é um grupo de WhatsApp mesmo. E além do grupo, algumas que acabam tendo mais afinidade, acabam, né, conversando paralelamente, mas isso criou um grupo muito interessante, até de suporte, de apoio, principalmente no pós-parto, e hoje elas se encontram e fazem reuniões e se convidam para as festas e organizam inclusive festas entre elas, porque é interessante que a afinidade gerada foi muito grande. Então, a ideia e o convite é, se você quiser, só sinalize pra gente que deseja entrar num desses grupos com mulheres que estão mais próximas da sua fase da gestação. Obviamente a entrada e saída livre a qualquer momento, o convite também é aberto. Se você achar que participar dessa iniciativa pode ser positiva para você.
E também deixo aberto a possibilidade de entrar nesse grupo maior, que já existe há mais tempo, que tem essas mulheres que agora já estão na fase, a maioria já teve seus partos, estão com bebês até próximos de 1 ano, mas é um grupo maior que também é aberto. A única questão é que esse grupo já tem um movimento muito grande, um número de mensagens muito grandes, mas da nossa parte não tem nenhum problema. Se vocês quiserem ter contato com essas outras mulheres também, fica o convite. Então, espero que a experiência seja positiva. Foi uma coisa totalmente nova, né, inovadora da nossa parte, mas que deu muito certo e que agora a gente quer ampliar. Um abraço.